Você ficou quantos anos, Dom Emanuel? Vamos entender então. Os 4 anos. Não, 5 anos, né? Que tinha o pré. Depois você foi para E aí eu tive um problema no momento, tinha admissão e meu pai tinha separado da minha mãe e tinha mudado para Vianópolis. E ia retomar, meu pai falou, não, então nós temos que mudar para Vianópolis. Minha mãe, né, pediu clemência. Não, então vocês vêm para cá. Buscou nós, e nessa ida... Mas vocês moraram em Vianópolis? Eu perdi a prova da admissão, né, e eu era o primeiro da classe, rapaz, sempre fui, graças a Deus, e ao meu esforço. Passar a noite inteira estudando na época de prova, Beto, tem condição? Aluno de primário e de ginásio. Não, mas a pessoa vai entender daqui a pouco que é, porque a sua vida... Passei o primeiro, não aceitar ninguém tirar nota melhor que eu. E falo de boca cheia, porque eu não tirava mesmo. Sempre teve as melhores notas. Melhor que eu, não aceitar tirar de jeito nenhum. Interessante. Então, é por isso que eu passei a noite inteira estudando. Não é que eu soubesse, não. Mas Deus me deu boa memória e eu lembrava. Aí lembrava, tudo que eu lia, caía ali, eu já sabia, pronto. Mas assim, aí eu perdi. Quando voltamos, e não deu certo tal, acho que minha mãe convenceu meu pai e nós voltamos ainda depois de uns 3 meses. E deu para pegar, aí eu já peguei a admissão aqui. Tinha um curso de admissão durante 1 ano. Eu fiz a admissão 1 ano inteirinho e depois eu fiz em 69. E os 4 anos depois no ginásio. Interessante. Era difícil ir pro ginásio Anchieta? Porque era longe. Parecia longe, né? Porque estrada de chão. Isso, muita poeira, muita coisa. Parecia longe, a gente ia a pé, não tinha bicicleta, não tinha nada. Não tinha uma bicicleta para ir, Nada, nenhuma bicicleta, nada. Rapaz, hoje em dia se falar isso, as pessoas vai mentira, não tem uma bicicleta, mas não tinha uma bicicleta. A poeira, põe a sacolinha de pano para pôr os livros, põe ela no 2 bandas, minha mãe fazia, sempre põe assim, ficava de cá e de cá. Benedito, e daqui da 24 de outubro lá pro ginásio Anchieta todos os dias a pé. Mas é perto, né? E até hoje, quantas pessoas andam? É igual a Valério de carro. Quantos filhos não andavam em escola rural para pegar ônibus agora, né? Ou para ir para a escola próxima? A pé, né? Varando de distância. Nós sofremos bem menos, Beto. Verdade. O problema é que agora facilitou tudo e o pessoal não dá valor. Comparado a hoje, não comparado ao anteontem, ontem comparado a hoje. Não dá valor não, de forma alguma. Rapaz, e você gostou dessa mudança pro ginásio? Gostei, eu gostei, achei muito bom. O cheirinho do ginásio eu tenho ele até hoje. Da capela, por exemplo, puxava lá, aí colocava... Quando eu fui o puxador da oração, tinha oração antes de iniciar, né? Porque é o seguinte, Rubens, você era tem assim, um perfil sentava, mais crítico. Pelo sinal das... Eu gritava lá da frente, né? Tinha que ficar na frente. Eu ajoelhava, né? E começava, todo mundo... Pelo sinal da Santa Cruz... Aí já respondia atrás, pelo sinal da Santa Cruz, aí continuava a oração. Rapaz. Eu era o puxador pelo sinal da Santa Cruz, enquanto fiquei no ginásio, desde o início. É porque eu noto em você é uma pessoa muito... Você é crítico, você é subversivo a vários sistemas. Eu perguntei do ginásio, porque lá já tinha um sistema de alta disciplina, de religiosidade. Muito eu ia perguntar, você teve dificuldade em se adaptar àquele sistema dos salesianos ali? De forma alguma. Mas depois eu preciso voltar na infância para falar da venda dos trens, né? É mesmo, boa porque ideia. Eu comecei a trabalhar desde 7 anos. Boa ideia. Né? Vamos rematar do ginásio, voltar lá. Vamos voltar lá, porque eu vi o pessoal aí lá para... Porque até mesmo como é que você estudava e trabalhava, e eles vendiam picolé, os padres vendiam picolé lá no coisa que ia para o refeitório. Tinha um balcão, eles vendiam lá e nunca pude comprar um. Eu vi o pessoal lá comprar e eu ficava lambendo os bichos. E é verdade isso. Não tinha dinheiro para comprar um picolé, nem um picolé. Caramba. Isso te obrigou a trabalhar cedo? Eu já trabalhava desde os 7, depois eu vou dizer o que você fazia com 7 anos? 7 anos, minha mãe ela já plantava as verduras, alface, principalmente alface no quintal grande. Então nós já ia buscar bosta de vaca, de cavalo lá no pastinho do São Firmino Damasio, que é onde é ali... A Fênix. Ali de tudo misturado. Isso. A garagem, começada a garagem da prefeitura, descendo ali tudo. Já era o pasto, né? Eu lembro. Então a gente buscava lá, fazia, era pertinho,
E assim, e saía, então a verdura, a gente saía, o pessoal comprava lá mesmo, na porta, a gente saía vendendo também. Aí em seguida minha mãe, nos períodos, ela já começou a fazer pirulito, a exemplo daqueles pirulitos que a dona Nina fazia na escola, punha no, né, uma coisinha um conezinho assim, de papel, e furava no coisa, punha coisinha de madeira, furava, a gente saía vendendo. 2 pedaços. Tinha o cinema, né, na época, que eu quero saber da história. Aí depois, aí depois era toda quarta, o cinema passava filme toda quarta, sábado e domingo. Domingo tinha a matinê às 2 da tarde e o filme começava às 8. Então, tanto sábado quanto quarta. Filme às 8. Certo. E 7h30, 8. E minha mãe fazia pipoca. Você arrebentava a pipoca, punha no saquinho, a gente punha numa caixa de papelão, né? É de papelão. E ia para a porta. Eu e Pascoal. A Lúcia era e muito do nova outro nessa lado época. era o Paulo, irmão do Carlinho, pequeno polegar, a gente falava Paulo Pança, e ele vendia as pipocas da dona Almira, mãe do Dr. Humberto, advogado. Mais perto lá. E as pipocas da dona Almira é melhor. Era? Era, verdade. Minha mãe me perdoe, mas a dona Almira é a melhor. Porque era mais suculenta, era um milho. Isso era interessante. E o danado do Paulo ainda criticava a gente, né? Acabava o dedo, ninguém queria comer o da nossa. E tinha minha mãe, às vezes, do sábado, ela queria que a gente vendesse no domingo, que sobrava, sabe? Aí ficava murcha. Aí ficava pior. Aí ficava pior. Mas nós íamos para lá, né? E foi assim, durante todo o tempo, até a gente, né? Mas o que mais do cinema que tem? Outras coisas aí. Ué, vamos lá, ué. Parece que você queria assistir filme. Eu lembro do relato lá no Facebook que você fez, que você queria assistir filme, mas você não tinha dinheiro. Não tinha jeito. Aí, às vezes, as pessoas, tinha o zelador lá, deixava a cortina meio erguida, assim, erguida. Pra você assistir. Mas no final. E depois, quando tava já, assim, já quase no fim, rapaz, aquela coisa, eles abriam a porta. Que já entrou, pagou, mas nós não podíamos ir, que tinha sobrado pipoca. O pessoal saía, que a ver, comprava na saída, entendeu? Meu Deus. E sempre foi daquele jeito, os degraus, né? Uhum. Ali, tudo daquele jeito. Às vezes a gente tinha um pouco, que estava todo mundo lá dentro, e ficava antes dos degraus olhando. Porque a cortina estava aberta e tal, mas para você ficar em pé, já não sabia o que acabava. O que acabava, todo mundo já saía. Manada, e atropelava a gente, né? Você e o Pascoal sempre? Eu e o Pascoal. Como é que era a relação de vocês dois? O Pascoal é muito boa, brigava, né? O Pascoal é mais atentado que eu. Era? O Pascoal eu não tive convivência com ele. O Pascoal era difícil. Mas era bom, assim. Mas se comparar ele com o Plínio, então, realmente, ele é mais ele é mais elétrico, né? Ele é mais elétrico. O Pascoal, então, deveria ser mais elétrico. Era. Porque, na verdade... tiradas, né? O Pascoal tinha que as tiradas dele. É a do Bruno, do que faleceu, né? Mas os meninos são todos, né? O Plínio tem muito dele, assim, todos eles, né? Agora, o Vigílio, o Hugo são mais cordatos, né? Coisa. Mas o Plínio e o Bruno, eles pegaram a impulsividade dele. Tanto é que o Pascoal era mais explosivo que eu. Não, eu penso que sim. Não podia cutucar, não. Eu penso que sim, pelo pioneirismo que ele teve, tanto no jornalismo, porque o Pascoal foi um dos pioneiros em jornalismo em Silvânia. Criança, né? Ele criou o jornal em 75. Pascoal ele começou a circular em 70, ele tinha 19 anos. Aguentar a barra do jornal assim, sozinho. Era o Silvaniense. Toda a dificuldade, Tribuna de Silvânia. Tribuna de Silvânia. Isso. Depois veio o Silvaniense com o Dimar, os meninos. Isso, foi mesmo, desculpa, eu errei. Já na época do Zucchini, em 83, 84. Foi prefeito, né? Então Pascoal ficou praticamente 10 anos só com o jornal. E faleceu novo, né? Em 89. Ficou 14 anos só com o jornal. E ele era assim muito dinâmico. Eu lembro que depois que ele fez o Quintal,
Ele trouxe aqui cantores renomados. Eu lembro da minha mãe ir lá pra porta da casa do Pascoal, quando ele morava lá de frente à casa da Dona Pequena, que o Chitãozinho e Chororó tava lá. Exatamente. João Mineiro e Marciano. Na Exatamente. época era assim, Chitãozinho e Chororó. Eu Hoje mesmo, é desse tamanho, imagina antes. eu mesmo fui buscar aí tivemos, veja bem, quando veio o João Mineiro e Marciano a primeira vez, eles falavam, ó, o João Mineiro não conversa com o Marciano. E nenhum com o outro. Isso é lorota, né? E é verdade. É verdade. Sabe por quê? E eu fui no meu carro buscar o João Mineiro veio comigo no aeroporto, né? Buscar eles lá. E o Marciano, só eu e o João Mineiro. Eu não aceitava e outra pessoa também. Vi junto. E aí só eu e o João Mineiro. E foi o Elton Camargo. Ah, o Elton Camargo. Elton Camargo. Foi buscar, veio o Marciano com eles. O Elton tá aí, pode contar a história. Foi nós dois. Não vi no mesmo carro. Não. Ela, depois de me ajudar a terminar o curso de Ciências Contábeis, que eu colava dela, né? Colava mesmo, Sandra? Eita! Não tinha tempo de estudar, Beto. Ela sentava na frente, eu sentava atrás pra colar, ué. E na verdade você tava procurando um certificado, saber fazer o serviço, você já sabia. Eu sabia, eu tava procurando só legalizar, né? Que é uma realidade na nossa grade curricular. Às vezes o conhecimento não acompanha o certificado. Se você perguntar pro Elci quantas vezes já me tirou da cadeira de trás da Sandra, porque ele sabia que eu ia colar. Mudava eu de lugar. É prova, Luiz Mário, senta lá do outro lado. Elci, eu vou tirar 0, porque eu não sei, eu tenho que colar. Pelo menos é sincero, né? Quem não cola não sai da escola. Boa. Se você tiver perguntar, vocês conhecem o Elci Moraes? Demais, acho que hoje está na Caixa Econômica, né? Foi nosso professor, grande amigo. Elci, se estiver assistindo, um abraço. Ele me tirava de trás da Sandra, porque eu não tinha tempo, tinha que trabalhar, né? Trabalhava no sindicato, trabalhava e não dava tempo de estudar. Entendi. A gente estudava às vezes. Então, eu vindo de Goiânia, eu perguntei para os meninos, nossos filhos, o Leonardo e o Luiz Filho, por que vocês nunca exigiram roupa de marca? Nunca, porque sempre adolescente quer uma roupa de marca, quer uma coisa. Eles nos deram a resposta bem tranquila. Pai, nós sabemos de toda situação financeira, toda situação, então a gente sabe tudo. Nós não precisamos disso. Nós sempre criamos eles com trabalho. Se você vê o Lucílio, já várias vezes as pessoas chegam lá na chácara que a gente tem, que mexe com leite, as pessoas chegam, quem que é o patrão? Ele está lá no meio do pessoal, é pessoa simples. Nós criamos eles para ser pessoas simples e trabalhadoras, ser pessoa humilde. Não precisa de querer ser ninguém. E é assim, eu creio que para você é um orgulho, uma satisfação muito grande, porque formar o sucessor é algo muito difícil. Difícil. Graças a Deus, tenho 3. O escritório hoje eu deixo, o Léo toma conta e sabe mais do que eu, formou, todos os dois fizeram Ciências Contábeis. O Léo fez Ciências Contábeis e Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Depois que ele terminou Ciências Contábeis, o Luiz Filho fez Ciências Contábeis e terminou Engenharia Ambiental. Engenharia Ambiental. Terminou agora, está terminando Engenharia Pelo jeito tem mais uma consultoria no braço aí das empresas, né? Então, mesmo trabalhando, ele está terminando o curso de Engenharia Ambiental, né? Então, o Léo, hoje eu deixo o escritório por conta dele, ele sabe muito mais do que eu. Você fica só monitorando as coisas. É um filho coisas. Que eu tenho total confiança em entregar. E ele é o chave do cofre. Realmente ele é o financeiro da família. Coisa boa. Tá? E uma pergunta que não quer calar. Como é que vai chamar o centro comercial? Até agora, o Beto, ainda não. Eu estou pensando seriamente em fazer ainda um concurso, alguma coisa assim. Eu pensava que você já teria o nome, porque você, toda a linha cronológica que você falou, eu gostaria, e vou te falar metódico. Uma coisa, Beto. O dia que eu tiver o Cabaça Cast vai ser o primeiro a saber. Eu faço esse compromisso compromisso firmado, contigo. Hein? Mas, voltando lá aos filhos, o Luiz Filho toma conta da parte da fazenda e da loja.
com uma maestria, certo? Ele sabe tudo, ele interage, resolve todos os problemas. O Luiz só é mais elétrico. Ele é mais rapidão. Hã? Ele é bem imperativo. O ele Léo é mais imperativo. tranquilão, mais calmo, mais Isso. né? Mas são todos dois muito bons Sim, filhos, né? sim. Já tem agora, já agregou com a gente a Cleane, que toma conta da parte toma conta da Elo, né? A administração dela, a gente não interfere, né? Então o Léo da Air Concept, ele que gere tudo, além do escritório, então a gente vai levando, eu tô ficando mais Na mentoria. na parte de construção. Aí entrou o que eu não perdi lá atrás, que foi o curso lá no liceu. Edificação. Edificação. Caramba, é mesmo. Tá vendo que o rolê aleatório ele se explicou no final até agora do final da conversa? Não perdi Interessante. o que eu aprendi lá. E por incrível que pareça, não sei se você lembra, Delúbio Soares. Delúbio Soares era O tesoureiro do PT. Isso. Eu ia Foi falar. meu professor no curso de edificações. É? Mas eu não aprendi outras coisas, não. Ainda bem. Mas quem foi sua primeira professora ou professor? Então, foi a tia Tereza, né? Minha primeira professora, e depois a tia Nilza. Foram meus primeiros professores. Legal, né? Marcou bastante? Marcou muito. Aquela escola marcou. A gente, é engraçado que você falando agora, a gente lembra até do cheiro, né? Do cheiro da sala de aula, justamente. né? Ali do estojinho, né? Do lápis. Lembra da posição das carteiras. Lembra da posição das carteiras. Do lanche, né? Do lanche, que essa era um hora momento boa. ótimo ali, né? É realmente... Mas na sua época, porque você é mais nova, mas na sua época tinha as tigelinhas azuis? Tinha as tigelinhas azuis, tinha o arroz com charque, macarrão Nossa, com... gostoso demais. Né, tinha todo aquele lanchinho. E era um contexto, né? Desde da parte que a gente pegava a colherzinha e ia batendo na tigelinha pedindo repeteco, Tudo aquilo. até a fila, era tudo era um Fila, contexto tão né? gostoso, né? É um arquivo de memória que a gente tem que São as memórias afetivas que a gente guarda, é verdade. é muito, muito bom. Depois do Americano Brasil, como é que foi? Então, aí eu fiquei no Americano do Brasil, fiz todo o ensino básico, né, que fala hoje, né, ali. E depois eu fiz uma experiência lá no Zenaide, que era uma escola maior também, assim, bem maior, e que tinha um público, assim, diversificado. Então, assim, aumentou muitas relações também ali. Conheci novas pessoas, né? Essa fase que eu estudei no Zenaide. Zenaide ia muito mais pessoas também do meio rural, inclusive, né? Sim, e ali era tão interessante porque o pátio do Zenaide era tão grande, né? Depois eu fui lecionar lá, porque teve uma época que eu dei aula, e eu entrava lá e olhava e não tinha aquele tamanho vasto, né? Mas era muito bonita a escola, assim. Eu lembro que criança, tinha... tudo era tão grande, tudo era né? grande. Porque a gente era pequeno, aí tudo era grande. E lá que tinha os pés de jamelão, acho que até hoje ainda tem esses pés de jamelão lá, então lembro dos pés de jamelão, e foi lá que eu aprendi a jogar queimada. Aí nessa época o recreio parecia gigante, assim. Não, é legal mesmo. E até a própria escola, a gente pensa assim, nossa, era uma sala enorme. Chegava, mas não era tão grande, não. Eu tirei minha habilitação, inclusive, lá no Zenaide. A minha prova escrita foi lá. No Zenaide, você teve alguma dificuldade? Porque, mais uma vez, é uma mudança, né? É porque aí, nessa época, eu deixo aquela galerinha que eu tinha estudado, que era esses que eu te falei, Gisele, o Tônio Pádua, o Carlione, que eram gêmeos também. Tinham três irmãos, três gêmeos, né? Vamos, na minha turma. Vai que é a água de Vianópolis. E esse povo tá lá, esse povo eu tenho contato com eles assim até hoje, Que né? legal. E a gente fez, então aí foi uma época que eu afastei deles e tive uma outra galera, né? Interessante, é isso aí. Nesse período, o que mais te marcou? Desde o início dos estudos lá no Americano do Brasil até a Zenaide, o período da Zenaide, o que te marcou, que realmente assim te deu, sei lá, te deu um estalo, te deu alguma percepção da vida? Ou você sempre foi quando criança, deixa a vida me levar, como é que era? Eu acho que uma coisa que talvez assim, porque eu lembro que quando iniciava o ano escolar, tinha aquela coisa de encapar os livros, organizar o material escolar.
Aquele ritual era tão importante, sabe, Beto? Assim, eu lembro muito desse ritual, né? Da organização. Isso. Que você tem mais uma irmã, né? Eu tenho duas, né? Eu mais sabia duas só de uma. irmãs. E aí a gente sentava para organizar esse material. Então, eu me lembro muito disso. E eu lembro muito de já ser muito autorresponsiva, assim, né? Que depois eu posso falar disso, que foi uma coisa que foi positiva por um lado, negativa por um outro. Mas eu me lembro muito de ser responsiva, de querer, às vezes, tirar... Eu era competitiva, queria tirar as melhores notas. Isso um pouco me marca um pouco, né? Um pedaço da minha personalidade que depois me afeta um pouco e que eu tenho que ajustar isso aí depois. Dr. Rubens Vieira falou aqui que ele tinha essa competição. Ele não aceitava ninguém tirar nota maior que ele. Eu tinha isso também. Só que ele falou o seguinte, assim, em outras palavras, ele vai puxar minha orelha, mas eu vou ter que falar porque eu entendi. Ele não era muito inteligente, mas ele era muito estudioso, então ele tinha que ficar à noite estudando para ele não ficar com segunda nota, tinha que ser sempre a primeira da sala. Sim, então eu tinha muito isso, assim, de chegar e de estudar. Minha mãe fala que não tinha que exigir que eu vai lá estudar e não sei o quê, né? Eu já ia e fazia isso, assim. Entendi. Você sempre foi muito comunicativa, você sempre foi mais acelerada. Isso te atrapalhou na escola? Você chegou a tomar algumas broncas? Sim, ser mandada para fora da sala? Eu conversava muito, né? Conversava muito, era mandada para fora da sala. Porque nessa questão da interação, sempre foi muito assim. Essa coisa de conter, isso era difícil. Nota isso em você. E eu sou ansiosa, né? Meu primeiro filho, o que está hoje com 11 anos, a minha mãe fala que é muito parecido comigo nessa questão comportamental, porque ele também é muito agitado. Então isso me ajudava numa certa questão, porque acabava que eu era criativa e ia em busca do que eu queria, né, Beto? Entendi. Mas às vezes eu não conseguia me conter, né? Às vezes. E esse perfil seu leva assim, uma facilidade muito grande de aprendizado, aprendia mais rápido que os outros e não tinha tempo para esperar os outros. Seu pai era ligado à educação? Sim, meu pai, ele começa depois na área do... Porque meu pai forma bem mais tarde, né? Meu pai forma ele faz um curso de História e uma pós-graduação nessa área também. Nesse período ele trabalhava onde? Nesse período, eu gosto de falar, o primeiro trabalho do meu pai foi como cuidador da praça. Ah, que legal, que coisa boa. Meu pai, como ele teve uma infância muito difícil, ele teve dificuldade de concluir a vida acadêmica dele. Então, meu pai era um autodidata, Beto. Tudo que ele aprendia sozinho, né? Então, quando ele se casou com a minha mãe... a minha mãe fazia jornalismo na época, né, na faculdade, e aí ela para o curso de jornalismo e vai para Vianópolis. E aí nessa época os dois estão ali começando a vida, e meu pai, o primeiro trabalho dele foi cuidando da praça 19 de agosto. Que legal, eu não sabia, não sabia. Ele cuidava da praça. E aí depois ele foi, porque assim, como ele tinha uma habilidade muito grande com as coisas, ele foi depois trabalhando em outros cargos, desenvolvendo outras habilidades. Legal, legal. É porque para mim, o motivo da pergunta é porque aí, se você foi mandada para sala, fora da sala alguma vez, algum pai, o pai, a mãe, tinha que saber dessa informação. E como é que era em casa? Quem que era o mais bravo? Porque o seu pai parece que era muito zen, muito tranquilo. Assim, a minha impressão, conhecia pouco, mas ele era muito zen, muito tranquilo. A sua mãe eu não conheço pessoalmente. Quem puxava mais a orelha? A minha mãe puxava mais. Assim, meu pai, ele era de conversar, mas minha mãe era mais brava. E minha mãe foi diretora depois no colégio, né? Depois a gente vai chegar aí, né? Então ela era diretora e tinha reclamações para ela, né? Nossa. Às vezes aí ficava mais tenso isso aí. Porque até mesmo que fala, poxa, como é que a filha da Cimar tá dando trabalho? Aí, justamente. Nossa. Né? Às vezes eu conversava muito. Nada de trabalho no sentido assim de... Né? Mas era muita conversa, né? Era muito essa coisa de conversar e de agitar às vezes a sala. Mas já tomou uma chineladinha por causa desse comportamento na escola? Não, até que por conta do comportamento, mas já por outras coisas, sim. Era outra peculiaridade da nossa juventude, né? Uma varinha de marmelo, ficava atrás da porta da cozinha direto lá em casa, viu? Ali era coisa. Mas e aí, como é que foi? Você então estudou, tinha facilidade de aprender. Então, ou seja, por mais que você se comunicava um pouco a mais, entre aspas, acho que comunicação acho que nunca é demais, mas você era uma boa aluna. Sim, nesse papel da minha vida escolar, sim.
Legal. E qual o professor que mais te marcou? Ali em Vianópolis, né, até a professora Sandra, inclusive esposa do Luiz Mário, ela foi minha professora, era uma professora fantástica, assim, a forma que ela... A dona Diva, que ensinava matemática, uma exímia, a Deusélia, né, que essas todas professoras lá de Vianópolis, né, porque depois eu venho para Silvânia e aí é o Dil e o Inácio, assim, meus professores do coração. Legal. Então você estudou com o Inacim? Estudei aqui, né? Quando eu vim pro José Pascoal. Difícil, né? Que ele é exigente. Sim. Ele é exigente. Vamos falar mais tarde do Inacim, porque o Inacim ele marcou minha vida, é a coisa mais... Só que eu estudei com o Inacim, ele era coordenador da nossa mocidade espírita. Aí eu vou te contar depois, você vai ver como é que era as puxadas de orelha do Inacim. E aí, até que série que você ficou no Zenaide? Como é que é o fim da história com o Zenaide? Eu só fiquei um ano no Zenaide, né? E depois eu vou pro Armindo Gomes, né? Que é quando começa ali quinta, sexta, sétima, naquela época, ensino fundamental, né? Aí vocês já moravam naquela casa lá próximo? Sim. Sem ser no hotel, mas a segunda, a primeira direita, a segunda direita. Justamente. Aí era só atravessar a rua e chegava no Armindo Gomes, né? Aí a minha história com o Armindo Gomes vai da quinta até a 8ª série, né? Legal. E isso você já estava com quantos anos? Ali eu já estava chegando na adolescência, né? 12, 13, 14 anos. Ali E aí a hora de te perguntar. Seu pai sempre foi muito ligado à história. Seu pai é o historiador de Vianópolis. Ele é a pessoa mais importante do arquivo histórico vianopolino. Como que era você conviver com todo esse celeiro histórico? Porque seu pai, ele se formou em história, tudo bem, mas eu tenho certeza o que levou o seu pai a se formar um historiador foi o amor à história. Então, desde o início, ele sempre levava para casa esses baús de memórias. Sim. Como é que era para vocês? Assim, sempre teve em casa, né? Fotos, né? Eram muitas fotos, muitos documentos, né? Então sempre ele nessa casa que você lembrou ali de baixo, ele alugou um cômodo, né? Que era uma espécie de escritório onde ele colocava ali a Folha de Vianópolis, porque ele funda a Folha de Vianópolis quando no mesmo ano de nascimento meu. Então a Folha de Vianópolis é fundada naquele momento. Então a partir dali ele começa a coletar muita coisa, né? Então era sempre muito cheio, era gente chegando lá com coisa, com arquivo, com coisas de arquivo, documentos, né? E então assim a vida inteira foi isso. E ele tinha uma ligação também muito forte com a política, né? Então, assim, meu pai amava música e filme, né? Então, assim, dia de sábado, ele ia lavar o carro dele, ele gostava desse ritual de lavar o carro, e ele ligava o som, assim, no máximo. E a playlist do meu pai, eu falo que hoje, né, eu escuto as músicas do meu pai. Então, naquela época, ele gostava muito... Ele gostava de uns rock já. Meu pai ouvia Creedence, meu pai ouvia Bob Marley, meu pai ouvia Beatles, né? Meu pai gostava de Rolling Stones. Então, assim, meu pai tinha um gosto musical. Então, assim... Legal. Era um ambiente bem aberto, sabe? E nossa casa frequentava sempre muita gente, sabe, Beto? De tudo quanto é jeito, sabe? Então, sempre teve muito essa coisa do social. Uma casa sempre muito aberta, né?